Olá pessoal, vamos dar sequência agora ao nosso assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre série, principalmente as séries de potência. Mas para vocês entenderem um pouco o que são séries de potência, vamos definir uma série. Todos nós já conhecemos uma sequência. No ensino médio você aprende sequências como as progressões aritméticas e progressões geométricas. Então série nada mais é do que como se fosse uma sequência. Observe isso da seguinte maneira, ó. Eu tenho essa sequência do A índice N. O índice N geralmente a gente chama como se fosse o termo geral, a forma como a sequência é escrita. Aí quando eu pego a soma de todos esses termos, você obtém uma série. Então o que é uma série? É um somatório do N igual a 1 até mais infinito de todos os termos formados pela sequência. Então vai ser o A índice 1, mais A índice 2, mais A índice 3, aí você vai fazer esse somatório até chegar ao A índice N, só que isso continua de forma indefinida porque o N tende ao infinito. É uma série infinita. Para a gente entender, veja por exemplo aqui esse caso. Ó. Eu quero o somatório de 1 até mais infinito dessa sequência de 1 sobre 2 elevado a N. Como o N vai começar do 1, observe que se o N for 1, o primeiro termo vai ser 1 sobre 2. Como isso aqui é um somatório, um sigma maiúsculo, então somado. Quando o N é igual a 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. No caso é 4. Mais, se o N for igual a 3, 1 sobre 2 elevado a 3. No caso isso aqui vai ser 1 sobre 8. E aí você vai fazendo para N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6. Vai chegar a um ponto em que você vai chegar 1 sobre 2 elevado a N, que é como ela é escrita. Só que como são infinitos termos, isso quer dizer que ela é contínua, né? Agora o valor da soma de todos esses termos pode ser classificado de duas maneiras. Pode ser convergente ou pode ser divergente. A gente já falou sobre isso na aula anterior. Mas como isso se aplica numa sequência? Vem agora o principal teorema que a gente vai usar no assunto da aula de hoje, que é o teste da razão. Se uma série para a qual o A índice N é não nulo, então, pessoal, olha o teste da razão. O limite do módulo da divisão do A índice N mais 1 pelo A índice N, quando o N tende para o mais infinito, se o valor desse limite for menor do que 1, eu garanto para você que essa série é absolutamente convergente. Então, se o valor do limite for menor do que 1, é absolutamente convergente. O que é que acontece então se o limite for maior do que 1 ou for um valor infinito? Bem, aí você disse que essa série ela é divergente. E se o limite da divisão do termo de A índice N mais 1 por A índice N for igual a 1? Aí é inconclusivo. Eu não posso tomar nenhuma conclusão quanto à convergência desse teste. Aí só fazendo a substituição e realmente fazendo o cálculo da soma. Então o teste da razão você vai usar para calcular a convergência de uma série. Muito bem, pessoal. Agora o que é uma série de potência? Na verdade você vai observar que série de potência define exatamente a série normal que nós vimos falando e vai aparecer agora termos em forma de potência. Pode aparecer funções ou pode aparecer apenas tipo x menos a elevado a n. Observe que você vai ter um somatório que obedece aqui esse termo. Então quando a gente começa a substituir os valores para os quais n pode ser na soma, nós vamos ter uma série escrita da seguinte maneira. Quando n é 0, fica c índice 0 vezes x menos a elevado a 0. X menos a elevado a 0 é 1. Quando n é 1, vai ficar c índice 1 vezes x menos a elevado a 1, que é x menos a. Quando n é 2, fica c índice 2, x menos a elevado a 2. E aí você vai ter aqui essa soma de infinitos termos.
Então toda série que é representada dessa maneira, nós definimos ela como se fosse uma série de potência. Queremos trazer atenção para algo que nós vamos adotar aqui na nossa disciplina, principalmente nessa parte de série de potência. Toda vez que você tiver a potência x menos a elevado a zero, nós vamos adotar o valor dela igual a 1, mesmo no ponto em que x é igual a a. Porque quando x é igual a a e eu fizer essa diferença, vai ficar 0 elevado a zero, que é uma indeterminação. Então, por conveniência, nós vamos adotar aqui que esse valor é 1. Agora, um caso especial que acontece é quando o a é 0. Porque se o a for 0, vai ser uma das formas que a gente mais usa aqui na série de potência. A maneira mais simples. Você vai ter aqui o somatório do c índice n vezes x elevado a n. E aí, substituindo o n de 0 até os infinitos valores que ele pode assumir, nós vamos ficar com essa sequência aqui, ó. Às vezes, pessoal, no lugar do x pode aparecer qualquer função. Pode aparecer uma função exponencial, pode aparecer uma função logarítmica, pode aparecer algum tipo de função. Ela também nós definimos como uma série de potência. Mas vamos fazer aqui um exemplo. Porque afinal, para qual valor de x, em que intervalo essa série é convergente ou em que intervalo essa série é divergente? Outra coisa que nós queremos trazer atenção é que toda série de potência ela representa uma função. E o domínio dessa função representada por uma série de potência representa um intervalo em que essa série ela é convergente. Então, veja a necessidade de a gente conhecer os valores de x, os intervalos de x onde ela é convergente, porque ela representa o domínio da função representada pela série de potência. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Determine o intervalo de convergência dessa série de potência. Ó. O somatório de n igual a 0 até mais infinito de n vezes x menos 2 elevado a n. Primeiro você vai observar o seguinte. O meu a índice n aqui é o meu termo geral. No caso, ele representa o n, que multiplica x menos 2 elevado a n. Para calcular a convergência, a gente vai ter que aplicar o teste da razão. E no teste da razão, é necessário saber quem é o termo a índice n mais 1. Ou seja, no lugar do n, eu vou substituir por n mais 1. Aqui no caso vai ser n mais 1, que multiplica x menos 2 elevado a n mais 1. O que é que o teste da razão nos diz, pessoal? O teste da razão. Bem, o teste da razão diz que a gente tem que calcular o limite do módulo do a índice n mais 1 dividido por a índice n, quando n tende para mais infinito. É o valor desse limite que vai nos dar para saber qual vai ser o intervalo de convergência da nossa sequência. Então agora nós vamos ter que calcular esse limite, né? Vamos ter aqui o limite, só substituindo os valores. Quem é o a índice n mais 1? No caso seria n mais 1, que multiplica x menos 2 elevado a n mais 1, dividido pelo a índice n, que no caso é n, que multiplica x menos 2 elevado a n. Pronto, e o nosso n está tendendo a mais infinito. Vamos usar um pouco da matemática básica agora, porque nesse caso aqui envolve uma divisão de potência de mesma base, a base é x menos 2. Então, se eu pegar x menos 2 elevado a n mais 1 e dividir por x menos 2 elevado a n, vai ficar x menos 2 elevado a 1. Então, aqui vai ficar o limite do módulo de x menos 2 vezes. Aí vai ficar essa divisão, ó, n mais 1 dividido por n. É o limite, quando n tende para mais infinito, de um quociente de funções polinomiais. Nesse caso, você vai colocar o monômio do polinômio que tem maior expoente em evidência. Aqui no caso é o n e aqui no caso é o n. Então, se eu botar o n em evidência no primeiro caso aqui, aí vai ficar 1 mais 1 dividido por n. E embaixo já está o n, né? Tudo isso é o objetivo de a gente conseguir calcular o valor desse limite.
Aí você observa que eu posso cancelar esse n, ó, e quando o n vai para mais infinito, um valor numérico dividido por número que tende ao infinito, o valor dessa fração tende a zero. Vocês viram isso em cálculo 1, né? Então isso aqui tende a zero. Se isso aqui tende a zero, 0 somado com 1 vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes o módulo de x menos 2. Então quem é o limite do teste da razão quando o n tende para mais infinito? Na verdade isso aqui vai ser o módulo de x menos 2. O que é que o teste da razão diz? Para esse limite, para essa sequência ser absolutamente convergente, esse limite tem que ser menor do que 1. E quem é o limite? É o módulo de x menos 2. Então isso quer dizer o seguinte, que o módulo de x menos 2 tem que ser menor do que 1. Usando a definição de módulo, isso quer dizer que menos 1 é menor do que x menos 2, que é menor do que 1. Resolvendo essa inequação do primeiro grau, é como se você tivesse 1 menor do que x e x menor do que 3. Então, nesse intervalo aqui, a minha sequência, ela é absolutamente convergente. Se não tiver nesse intervalo, a minha sequência ela vai ser divergente. Aí você está observando aqui que o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Isso quer dizer o que, pessoal? O raio de convergência aqui do nosso limite, né? Você observa que ele tem um raio de 1, onde a série ela é absolutamente convergente. Pessoal, agora a gente tem mais dois teoremas muito interessantes para essa disciplina. O primeiro teorema diz o seguinte: se essa série de potência aqui, o somatório de n igual a 0 até infinito, de sem índice n, x elevado a n, for uma série de potência, então só pode acontecer uma dessas três afirmações aqui citadas. Primeira, observe que se a série pode convergir apenas para x igual a 0. Então a série pode ser convergente apenas para x igual a 0. Qualquer valor de x diferente de 0, essa série pode ser divergente. Segunda, a série é absolutamente convergente para todos os valores de x. Como é que isso pode acontecer? Você observa que lá no teste da razão, diz que uma série ela é absolutamente convergência quando aquele limite ele é menor do que 1. Então vamos supor que o limite do teste de razão deu 1 sobre 2. Então isso quer dizer que não importa o valor de x, ela sempre vai ser convergente. E o terceiro, existe um número R positivo. Quero logo adiantar para vocês que o R é chamado de raio de convergência. Então existe um raio de convergência positivo, tal que a série é absolutamente convergente para todos os valores de x, para os quais o módulo de x é menor do que R. E é divergente para todos os valores de x para os quais o módulo de x é maior do que R. Se você observar aqui, eu estou dizendo que a série é absolutamente convergente para todos os valores de x. Então, qual é esse raio de convergência? É o mais infinito. Por quê? Porque não tem limite. Qualquer valor de x que ele assumir, a série vai ser absolutamente convergente. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o raio de convergência é mais infinito. Se o raio de convergência é mais infinito, então qual é o domínio da função representado pela essa série de potência? É de menos infinito a mais infinito. Então vocês observam que só vai acontecer uma desses três casos sobre a convergência de uma série. Ou só é convergente para x igual a 0, ou ela vai ser absolutamente convergente para qualquer valor de x, ou vai existir um raio de convergência em que a série só é convergente quando o módulo de x é menor do que o raio. Esse é o teorema essencial. Agora, pessoal, uma função representada por uma série de potência,
ela tem o domínio de menos R até R. É o domínio dessa função. Então isso quer dizer que essa função ela é diferenciável em todo esse domínio. Ou seja, nós podemos derivar nossa série de potência. E se eu derivo a série de potência é porque eu estou derivando a minha função. Mas como é que eu faço a derivação de uma série de potência? É simples. Basta a gente derivar termo a termo da nossa série infinita. Então o próximo teorema anuncia isso. Ó. Se f for uma função definida pela essa série de potências aqui, f de x, o somatório de n igual a 0 a mais infinito sem x elevado a n, cujo raio é positivo, o raio de convergência, então a minha derivada da função vai existir, e a derivada dessa função existe nesse intervalo de menos r até r, e ela é calculada pela derivada do c índice n x elevado a n. Como a derivada é em relação a x, o c é uma constante, né? E quem é a derivada de x elevado a n? É n vezes x elevado a n menos 1. Então, para a gente calcular a derivada de os termos, basta você derivar um por um. Muito bem, pessoal. Vamos agora fazer um exemplo, né? Ó, escreva uma série de potência que define a função derivada e determine seu raio de convergência. Em seguida, determine o domínio da nossa função derivada, sabendo que a nossa função é definida por uma série de potência expressa como somatório de menos 1 elevado a n menos 1 vezes x elevado a 2n menos 1 sobre o fatorial de 2n menos 1. Então, nós temos aqui esse exemplo para fazer a aplicação de nossos teoremas. Primeiro, vale dizer para vocês que a apostila cita um teorema bem interessante, que diz que se uma série de potências tem um raio de convergência igual a R, isso quer dizer que a derivada dessa série de potência vai ter o mesmo raio de convergência R. Então aqui eu tenho duas opções, uma escolha. Eu posso calcular o raio de convergência diretamente pela função, porque vai ser o mesmo raio de convergência da minha função derivada, ou eu posso primeiro calcular a derivada da função e depois calcular o raio de convergência. Vai dar no mesmo. Eu vou seguir o seguinte critério. Eu vou calcular primeiro a derivada dessa função. Então observe aqui o seguinte. Ó. A minha função é o somatório de menos 1 elevado a n menos 1 vezes x elevado a 2n menos 1 sobre o fatorial de 2n menos 1. Como a minha derivada é em relação a x, isso quer dizer que essa potência e esse fatorial são constantes. Eu só vou derivar o x elevado a 2n menos 1. Então, o que é que a gente ganha com isso? A minha função derivada, o f' de x, na verdade vai ser o somatório de n igual a 1 até mais infinito de menos 1 elevado a n menos 1 vezes, agora quem é a derivada de x elevado a 2n menos 1? É 2n menos 1 vezes x elevado a 2n menos 1 menos 1. No caso vai ficar 2n menos 2. Dividido pelo fatorial de 2n menos 1. Mas o fatorial de 2n menos 1, pessoal, é como se fosse 2n menos 1 vezes 2n menos 2 fatorial. Eu estou fazendo isso exatamente para poder cancelar, ó, 2n menos 1 com 2n menos 1. Então, quem vai ser a minha função derivada? É o somatório de n igual a 1 até mais infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, vezes x elevado a 2n menos 2, dividido pelo fatorial de 2n menos 2. Então, essa é a nossa função derivada. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é determinar o seu raio de convergência. O raio de convergência é calculado através do teste da razão. Então, para fazer o teste da razão, observe que esse aqui é o termo da minha sequência. Ele vai ser o que nós chamamos de A índice N, né? Então, o A índice N, no caso, vai ser menos 1 elevado a N menos 1, vezes x elevado a 2n menos 2, dividido pelo fatorial de 2n menos 2.
Se o meu A índice N é esse termo, então quem vai ser o meu A índice N mais 1? No lugar do N, eu coloco o N mais 1. Se a gente fizer isso, ó, vai ficar menos 1 elevado a N mais 1 menos N. Ou seja, é menos 1 elevado a N. X elevado a 2 vezes N mais 1 menos 2. Ficaria X elevado a 2N mais 2 menos 2. Então, no caso, fica X elevado a 2N dividido 2 vezes N mais 1 menos 2 fatorial. Ou seja, 2N mais 2 menos 2 fatorial. Então, é o fatorial de 2N. Calculei o A índice N, calculei o A índice N mais 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o teste da razão. Teste da razão. O que é o teste da razão? Nós vamos calcular o limite do módulo do A índice N mais 1 dividido pelo módulo do A índice N quando o meu N tende a mais infinito. Substituindo, isso aqui vai ficar o limite do módulo. Agora eu quero que vocês observem. A divisão do A índice N mais 1 pelo A índice N, na verdade, vai ser uma divisão de duas frações. E o conceito básico da matemática de divisão para duas frações é: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou fazer isso. Ó. A minha primeira lá, que é o numerador, é menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n, sobre 2n fatorial, vezes o inverso da segunda. Agora eu vou inverter o A índice N. Ó. Aí vai ficar o fatorial de 2n menos 2, dividido por menos 1 elevado a n menos 1, vezes x elevado a 2n menos 2. Certo? Quem vai ser então esse limite? Isso aqui vai ser igual ao limite quando o meu n tende a mais infinito. Agora vamos fazer aqui, ó. Menos 1 elevado a n dividido por menos 1 elevado a n menos 1, nós vamos ter aqui uma divisão de potência de mesma base, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Se eu subtrair o n por n menos 1, vai ser 1. Então vai ficar apenas menos 1. Menos 1. Vezes divisão de potência de base x. Conserva a base e subtrai os expoentes. Se eu subtrair 2n por 2n menos 2, vai ficar x elevado a 2. Vezes 2n menos 2 fatorial, dividido, aí fica 2n fatorial. Por definição, 2n fatorial é o produto de 2n vezes 2n menos 1 vezes 2n menos 2 fatorial, fazendo a decomposição. E aí, ó, posso cancelar o 2n menos 2 com o 2n menos 2 fatorial e vou ficar agora com esse limite. Então, isso aqui vai ser o limite de menos 1 vezes x ao quadrado, né? Menos x elevado ao quadrado, dividido 2n vezes 2n vai ficar 4n ao quadrado menos 2n. Só que o meu n está tendendo a mais infinito. O que é que diz aqui? O coeficiente do x ao quadrado é menos 1. 4n ao quadrado menos 2n ao quadrado. Pessoal, para ficar mais simples aqui no entendimento e mais rápido, eu vou fazer logo aqui direto. Na verdade é o seguinte: se o n está tendendo para mais infinito, 2 vezes um valor infinito continua sendo um valor infinito. 2 vezes o valor infinito menos 1 continua sendo um valor infinito. Então, infinito vezes infinito tende para o mais infinito. Agora, se eu pego um valor numérico e divido por um número extraordinariamente grande, isso quer dizer que a divisão vai para zero. Então, o que é que eu tenho? Quem é o valor desse limite?
é zero multiplicado pelo módulo de x elevado ao quadrado. E zero multiplicado por x ao quadrado, isso quer dizer que o resultado disso é zero. Aí foi aquele teorema que nós botamos para vocês 3 possibilidades. Na segunda, dizia o seguinte, que uma série pode ser absolutamente convergente quando ela é menor do que o raio, né? Aí aqui no caso do primeiro teorema, nós dizemos para você que uma série é absolutamente convergente quando o limite é menor do que 1. Eu estou dizendo para vocês que o valor desse limite é zero. Zero é sempre menor do que 1. Então o que é que eu garanto para vocês? Que essa série aqui sempre vai ser absolutamente convergente. Sempre. Aí o que é que ele está pedindo? Determine o seu raio de convergência. Se ela sempre vai ser absolutamente convergente, então isso quer dizer que o raio de convergência dessa série é mais infinito. O que é mais que ele quer? Ele quer que a gente determine o domínio dessa função. O domínio dessa função é o intervalo de convergência. E aí a gente representa o seguinte, ó, o domínio da minha função derivada vai ser o raio de convergência de menos infinito até mais infinito. Então esse vai ser a resolução dessa nossa questão usando os teoremas abordados. Pessoal, então vamos agora para a parte de integração de uma série de potências. Imagine que eu tenho uma função definida por uma série de potências cujo raio de convergência é o R positivo, né? Maior do que zero. Então eu garanto que essa função vai ser integrável em todo subintervalo fechado de menos R até R. E como é que eu faço para calcular a integral dessa função definida por uma série de potência? É você integrando termo a termo dessa série. Quando a gente representa a série pelo somatório do termo geral, então você observa, ó, se a minha função é o somatório do sin x elevado a n, então quem vai ser a integral dessa função de 0 até x do f de t dt? É a integral de sin n vezes x elevado a n. Como a variável é x, isso quer dizer que esse índice aqui é um valor, é uma constante, um valor numérico. Então a gente vai integrar o x elevado a n, que fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então isso quer dizer que a integral de uma série de potência, basta você fazer a integração de todos os termos dessa série. Ou então você encontra o termo geral e faz a integração desse termo geral. Você vai observar que isso vai ser interessante, porque quando o cara pedir para a gente calcular uma integral de uma função, que aí a gente tenta aplicar o método da substituição por partes, não consegue. Você tenta aplicar o método da substituição, não consegue. E aí, meu amigo, a gente pode recorrer às séries, né? Mas para a gente recorrer às séries, vamos encerrar nossa aula de hoje falando também de 2 séries fundamentais. Não vou falar hoje das mais de uma variável. Nós estamos tratando apenas de uma variável ainda. É a série de Taylor e a série de Maclaurin. A série de Taylor, pessoal, diz o seguinte: se você tem uma função e tanto essa função como as suas derivadas existem num intervalo de a menos r até a mais r, esse a é um ponto fixo, então essa função pode ser escrita na forma de série de Taylor. Como é que a gente faz isso? Veja aqui, é o somatório de n igual a zero até mais infinito das derivadas dessa função quando o x é a, que multiplica x menos a elevado a n sobre n fatorial. Essa é a forma da série de Taylor. Um caso bem especial da série de Taylor é a série de Maclaurin. A série de Maclaurin, pessoal, é a série de Taylor, mas quando esse azinho, esse ponto fixo, ele é zero. E aí você simplifica a função. Por exemplo, se eu disser que o a é igual a zero, eu vou chegar na série de Maclaurin, e aí vai ficar a função representada pelo somatório das enésimas derivadas quando o x é zero, vezes x elevado a n sobre n fatorial. E aí toda vez que você for calcular uma integral de uma série de potência, a dica é: transforma aquela função para a série de Maclaurin e depois você faz a integração do termo geral. Vamos ver o nosso último exemplo para encerrar essa aula de hoje? Imagine que eu quero calcular
a representação em série de potência dessa integral, ó, de 0 até x do e elevado a menos t ao quadrado dt. Não é uma função simples. Como é que a gente vai conseguir calcular a integral dessa função? Bem, o que a gente pode fazer vai ser o seguinte. Eu vou dizer para você que essa aqui é a minha função f de t. Ó. A minha função f de t é elevado a menos t ao quadrado. Pela série de Maclaurin, pessoal, ele diz que toda função f de t pode ser escrita da forma f de 0 mais f' de 0 vezes t, mais a segunda derivada quando o t é 0 vezes t ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada quando t é 0 vezes t elevado a 3 sobre 3 fatorial, e aí você faz essa sequência, ó. Estou usando aqui o somatório, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e aí n vai até o infinito. Então eu vou transformar essa função na série de Maclaurin. Como é que a gente calcula? Primeiro eu preciso do f de 0. Ó. Então se o f de t é elevado a menos t ao quadrado, quem seria o valor da função quando t é 0? É elevado a 0, aí nós sabemos que esse valor é 1. Eu vou precisar da primeira derivada dessa função, o f' de t, derivada da função composta. Quem é a derivada do e elevado a menos t ao quadrado? É elevado a menos t ao quadrado vezes a derivada de menos t ao quadrado, que no caso seria menos 2t. Aí eu vou precisar calcular quanto é o valor da derivada quando esse t é 0. Ó. Quando t é 0, esse valor dá 0, esse cara dá 1, 0 multiplicado por 1, o resultado é 0. Nós vamos precisar da segunda derivada quando o t também é 0. Agora, a segunda derivada, eu vou calcular a segunda derivada dessa função. É uma função que envolve o produto de duas funções, então é a derivada do produto. Deriva a primeira, a derivada de e elevado a menos t ao quadrado é e elevado a menos t ao quadrado vezes menos 2t, multiplicado pela segunda, que é menos 2t. Mais, conserva a primeira, que é elevado a menos t ao quadrado, e multiplica pela derivada da segunda, que é menos 2. Aí o que é que a gente observa aqui? A segunda derivada da função t, desculpa, eu errei aqui, t, vai ser 4t ao quadrado vezes e elevado a menos t ao quadrado, menos 2 vezes o e elevado a menos t ao quadrado. Agora eu quero saber quanto é que é o valor dessa segunda derivada quando t é 0. Quando t é 0, t ao quadrado é 0. 0 multiplicado por qualquer valor já vai dar 0. Mas aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Então esse cara aqui vale menos 2. Vamos agora para a nossa terceira derivada. Eu vou calcular até a quarta derivada, tá? Vamos para a terceira derivada. A terceira derivada vai ficar a derivada do produto. Então deriva a primeira. A derivada de 4t ao quadrado é 8t, vezes a segunda função, que é e elevado a menos t ao quadrado, mais, conserva a primeira, 4t ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é e elevado a menos t ao quadrado vezes menos 2t. Aí menos a derivada de 2e elevado a menos t ao quadrado. Fica menos 2e elevado a menos t ao quadrado vezes menos 2t. Então isso quer dizer que a minha terceira derivada da função vai ser 8t vezes e elevado a menos t ao quadrado. 8t vezes e elevado a menos t ao quadrado. Aqui vai ficar menos 8t ao cubo vezes menos 8t elevado ao cubo vezes o e elevado a menos t ao quadrado. E aqui vai ficar 4t mais 4t
vezes e elevado a menos t ao quadrado. Então, pessoal, se eu for calcular o valor da terceira derivada quando t é zero, o resultado, ó, aqui o t é zero, então o produto dá zero. O t é zero, o produto dá zero. O t é zero, o produto dá zero. Então a soma de três zeros vai ser zero, né? Então a terceira derivada da função quando t é zero também vale zero. E por último, agora eu vou calcular a quarta derivada da função. A quarta derivada da função eu vou partir daqui, ó. A derivada do produto. Deriva a primeira, fica 8 vezes a segunda, que é elevado a menos t ao quadrado. Aí mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vai ficar 8t multiplicado por e elevado a menos t ao quadrado vezes menos 2t. Menos, novamente, a derivada do produto, ó. Essa derivada do produto vai ficar menos a derivada de 8t ao cubo, vai dar 24t elevado ao quadrado, vezes e elevado a menos t ao quadrado. Aí mais a primeira, que é menos 8t elevado ao cubo, vezes a derivada da segunda, e elevado a menos t ao quadrado, vezes menos 2t. E por fim, a derivada de 4t vezes e elevado a menos t ao quadrado, né? Aí aqui no caso, a derivada aqui vai ser a derivada da primeira, a derivada de 4t é 4, vezes e elevado a menos t ao quadrado. Aí mais a primeira vezes a derivada da segunda, 4t vezes e elevado a menos t ao quadrado, vezes menos 2t. A função ficou enorme, né? Então, quem vai ser a quarta derivada dessa nossa função? Vamos resumir aqui o que nós podemos resumir, né? Eu vou ter 8e elevado a menos t ao quadrado, 8e elevado a menos t ao quadrado. O que é mais que eu tenho aqui? Vou ter menos 16t elevado ao quadrado, vezes e elevado a menos t ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 24t ao quadrado, vezes e elevado a menos t ao quadrado. Menos 8t ao cubo, 8t ao cubo, vezes e elevado a menos t ao quadrado. Não. 8t ao cubo vezes 2 dá 16. Cometi um errozinho aqui. Menos com menos dá mais, vai ficar 8t ao cubo vezes 2t vai dar 16t elevado a 4 vezes e elevado a menos t ao quadrado. Aí bem aqui, ó, 4e elevado a menos t ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, ó, 8e elevado a menos t ao quadrado somado com 4e elevado a menos t ao quadrado, para não ficar muito grande essa conta, aqui eu já sei que é 12. 12e elevado a menos t ao quadrado. O que é mais que eu tenho? Para finalizar, 4t vezes menos 2t vai dar menos 8t ao quadrado vezes e elevado a menos t ao quadrado. O que a gente ainda poderia ter feito aqui, ó, menos 16t ao quadrado elevado a menos t ao quadrado, com menos 24t ao quadrado elevado a menos t ao quadrado. E aí aqui, menos 8t ao quadrado elevado a menos t ao quadrado. Então dá pra gente simplificar mais ainda. Essa nossa quarta derivada vai ser 12e elevado a menos t ao quadrado. Menos t ao quadrado. Aí menos 16 com menos 24 dá menos 40. Menos 40 com menos 8 vai dar menos 48. T ao quadrado vezes e elevado a menos t ao quadrado. E por último, 16t elevado a 4 vezes e elevado a menos t ao quadrado. Então mais 16t elevado a 4 vezes e elevado a menos t ao quadrado. Essa é a nossa quarta derivada. Como eu preciso calcular o valor da quarta derivada quando t é zero, e elevado a zero dá 1, 1 vezes 12 vai dar 12. Aí isso aqui o t vai dar 0, isso aqui vai dar 0.
Então simplificando vai ser igual a 12. Pessoal, até aqui tá bom. Senão a gente vai ficar fazendo várias contas e não vamos terminar. Então f de 0 é 1. O f' de 0 é 0. A segunda derivada quando t é 0 é menos 2. A terceira derivada quando t é 0 é 0. E a quarta derivada quando t é 0 é 12. Bem, vamos então transformar agora essa minha função para a série de Maclaurin, né? Como é que vai ficar ela na série de Maclaurin? Na série de Maclaurin a gente vai ter o seguinte, ó. A minha função e elevado a menos t ao quadrado vai ser igual. F de 0 é 1. Mais f' de 0 vezes t. F' de 0 é 0, então vai ficar 0 vezes t, mais a segunda derivada quando t é 0 é menos 2, então vai ficar menos 2 vezes t ao quadrado sobre 2 fatorial. Menos 2 vezes t ao quadrado sobre 2 fatorial. Terceira derivada, quando t é 0, já sei que é 0, então vai ficar 0 vezes t elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Se a gente prosseguisse, seria a quarta derivada, que é 12, vezes t elevado a 4 sobre 4 fatorial. Aí você vai continuar isso aqui, ó. Então, aí observe que a nossa função e elevado a menos t ao quadrado vai ficar 1, aí menos t elevado ao quadrado, aqui é 0, aqui se eu fizer a divisão vai ficar t elevado a 4 sobre 2, e aí vai continuar nessa ordem. Você observa que vai ser uma sequência, ó. Termo positivo, termo negativo, termo positivo, termo negativo, né? Então aqui é o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Então você observa que os termos de índice par serão positivos e os termos de índice ímpar serão negativos. Então a nossa série vai ter esse formato, é menos 1 elevado a 2n mais 1, porque aí eu vou garantir que todos os índices ímpares sejam negativos, multiplicado por t elevado a 2n, porque os expoentes sempre serão múltiplos de 2, serão pares, dividido por 2n menos 1, né? Muito bem, então essa é a série de Maclaurin para minha função e elevada a menos t ao quadrado. O que é que eu estou querendo? Estou querendo calcular então quem é a minha integral de e elevado a menos t ao quadrado de 0 até x dt. Isso na verdade vai ser a integral do somatório de todos os termos desse formato. Menos 1 elevado a 2n mais 1 vezes t elevado a 2n dividido por 2n menos 1 de 0 até x. Então, calculando essa integral, vai ficar o somatório, já vou substituindo aqui o t por x, tá? De menos 1 elevado a 2n mais 1. A única variável é t, e quem é a integral de t elevado a 2n? Vai ficar t elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Então é x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1, multiplicado por 2n menos 1. Ou seja, a integral de 0 até x de e elevado a menos t ao quadrado dt vai ser o somatório de n igual a 0 até mais infinito, n igual a 0 até mais infinito, só fazendo aqui as correções, de menos 1 elevado a 2n mais 1, multiplicado por x elevado a 2n mais 1, dividido, ó, produto da soma pela diferença, fica 4n ao quadrado menos 1. Pronto. Então essa é a integral da nossa função. Mais exemplos e mais exercícios vocês vão ver na apostila que foi postado para vocês. E essa videoaula de hoje vai ajudar os exercícios dessa semana. Até mais, pessoal. Até a próxima.